Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Animados? Acabou o feriado, acabou a festa, acabou a folga, acabou o descanso, meu povo. Vida que segue. Bom dia, bom dia. Bom dia. Estamos nós aqui novamente. Vamos continuar nossas leituras do livro de Neemias. Vamos até Esther, capítulo 8 hoje. Estamos vendo o pós-exílio, a reconstrução dos muros de Jerusalém, já houve a reconstrução do templo. E agora nós vamos ver que Esdras foi enviado para ler a lei diante do povo. Esdras, o escriba, lembra? E Neemias já reconstruiu esse muro em 52 dias. Então agora vamos ver como que vai ser essa leitura. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, porque tu és bom, tu tens estado conosco, Pai. Muito obrigada por esses dias que o Senhor nos deu de descanso e que o Senhor venha estar conosco, Pai, durante esta semana, e que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos compreender as maravilhas da tua lei. Eu te louvo e bendigo o teu nome. Amém. Então vamos lá, Esdras capítulo 8, Neemias capítulo 8, onde Esdras vai ler a lei diante do povo. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou para com um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para ele, para aquele fim, e estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maceias, e do lado esquerdo estava Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacaria, Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando, então, esse amém é concordância, tá? Para quem não sabe. Quando nós falamos amém, estamos concordando com a oração que foi feita, ou o louvor que foi feito, a palavra que foi dita. Amém é uma palavra de concordância. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Seberias e Jasmim, Acube, Sebatai, Odias, Maesias, e Equelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu rosto. Olha quantas pessoas iam ali aprendendo, como nós estamos fazendo agora. E leram o livro da lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Faziam que lendo se entendessem. Então não era apenas uma leitura, era uma leitura explicativa, e eles explicavam. Isso é muito importante, porque às vezes só ler não traz compreensão. Então eles liam o livro da lei e explicavam o sentido, fazendo que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E ele falava, hoje era o dia de comemorar.
Disseram mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai as porções. Não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Lembra que para reconstruir o muro foi aquela luta, nós estamos no capítulo 8 de Neemias. Foi uma luta, né? Mandaram parar, ficaram parados uns tempos, uns anos, e aí voltaram à reconstrução e agora estão lendo a lei. Então nada pode parar a obra de Deus, e os frutos por si se falarão, né? E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções e fazer grande festa. Perdão, gente. Porque entenderam as palavras que fizeram saber. Então a gente vê que eles não tinham rei, estavam sendo guiados ali por Esdra, um escriba, um sacerdote, e Neemias, né, que virou ali governador nesse tempo, porque eles não tinham rei e voltavam do exílio. Então eles estavam ali meio que perdidos, e agora eles estão compreendendo e trazendo a consciência ali como que as coisas funcionam. Aí fazem as festas do tabernáculo, versículo 13, né? E olha só, no versículo 16. O povo trouxe fizeram cabanas no terraço, nos pátios do tabernáculo, nos átrios da casa de Deus e na praça da porta das águas e na praça de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num. E naquele dia houve muita alegria, e de dia em dia lia-se o livro da lei de Moisés, da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa se encerrou. Então eles ficaram ali acampados 7 dias, festejando. Arrependimento e confissão de pecado, capítulo 9. No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel, fizeram confissão de pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se, leram o livro da lei do Senhor, uma quarta parte do dia, a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Então eles estão aqui fazendo concerto, né? Ali confessando os pecados, adorando. E eles diziam: tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome Abraão. Olha que eles estão lembrando lá da chamada de Abraão, onde foi tirado lá de Ur dos caldeus, e o Senhor mudou o nome dele para Abraão. E achaste seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele um concerto. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e todos os seus servos. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco. E o guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, e o pão do céu lhe destes. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltar para a sua servidão. Porém, tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em beneficência, tu não desamparaste. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. E desde o teu bom espírito para ensinar, o teu maná não retiraste da sua boca, nem água deste na sua sede. E água lhe destes na sua sede. Deste modo, os sustentaste 40 anos no deserto. É que eles estão lembrando, eu fiz um resumo, tá? Esse é o versículo, eu li a parte principal do versículo. Lembrando da história, né? Desde Abraão, o exílio aqui. Então, quando nós lembramos dos milagres que Deus já fez por nós, essas coisas todas
difíceis que a gente passa e Deus nos ajuda Deus nos ajuda a superar o momento difícil, né? Eles estão aqui se fortalecendo, lembrando das coisas boas que o Senhor já fez lá atrás, das misericórdias, dos milagres, então, das promessas. Então, isso nos faz passar por momentos difíceis, quando nós nos lembramos das promessas, dos milagres do Senhor na nossa vida. Também lhe destes reinos e povos, e repartiste em porções, e eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, e a terra de Og, rei Bazã. E tomaram cidades fortes, terra gorda, e possuíram casas. Porém, entendeste que a sua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestastes contra eles pelo teu espírito, pelos ministérios dos teus profetas, porém, eles não deram ouvidos, pelo que entregastes na mão dos povos das terras. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, que não tenhas em pouca conta toda a aflição dos que nos alcançou, a nós e os nossos reis, e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e nossos profetas, e aos nossos pais e todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até os dias de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te ouvestes e nós impiamente nos ouvemos. E nossos reis, e os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e os teus testemunhos que testificaste contra eles. Eis que hoje somos servos até a terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então, aqui eles fazem uma aliança com Deus e fazem um novo começo. Eles recomeçam ali com o Senhor após o exílio. E eles fizeram por escrito, tá, gente? Esse negócio de escrever, gente, é muito sério, sabia? A gente escrever o que a gente pensa, os nossos desejos, nossas orações. Eu fico pensando, às vezes eu pego um caderno de oração meu aí que eu faço, sabe? Muitas dessas coisas. Todo dia você escreve? Não, todo dia não. Mas a grande maioria dos dias eu escrevo, às vezes, a minha oração. E é importante, porque depois quando a gente pega esses livros, essas agendas, a gente lembra quantas coisas nós superamos em Deus com o passar do tempo. E quantos compromissos nós fizemos com Deus também. E aqui eles fazem isso por escrito. E no capítulo 10, eles falam a lista das pessoas que selaram, escreveram e assinaram. Os que selaram foram Neemias de Tarsas, filho de Alcalias e Zedequias. Aí fala Seraías, Azarias, Jeremias, Passua, Marias, Malquias, Atur, Sabanias, Maluque, Abrim, Meremote, Obadias, Daniel, Geneton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Macés, Bilgai, Semaías, e estes foram sacerdotes. Aí vem a lista dos levitas. Depois vem a lista dos chefes do povo. São muitos, gente. E o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos os que tinham separado. Perdão, gente, espirrei. E todos que tinham separado dos povos da terra e da lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os sábios e os que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e conviveram num anátema, num juramento, que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardaria e cumpriria todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, os seus juízos, os seus estatutos. Então, eles se comprometem a cumprir aqui os princípios ensinados, e que não dariam para as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos, e que, trazendo os povos da terra no dia de sábado algumas fazendas com o grão para vender, e nada tomariam os deles no sábado. Então eles estão aqui cumprindo, falando que eles vão cumprir o sábado, não vão deixar o pessoal casar com os povos estrangeiros.
e puseram preceitos, impondo a terça parte de um ciclo na casa do Senhor. Então aqui, ó, eles estão se organizando e se comprometendo, né? Sempre há um recomeço, né, gente? Não importa o que a gente passou, sempre há uma chance de recomeço. Então, eles estão aqui fazendo um seu recomeço com o Senhor, fazendo um compromisso com o Senhor. E também no versículo 35, capítulo 10, fala assim: também traríamos as primeiras novidades da nossa terra e todos os primeiros frutos e todas as árvores de ano em ano para a casa do Senhor, que eles estão falando do dízimo. E os primogênitos dos nossos filhos e o nosso gado, como está escrito na lei. E que as primícias da nossa massa, suas ofertas alçadas, os frutos de toda a árvore, e o mosto, e o azeite, e os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas, enquanto os levitas recebessem o dízimo, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa de Deus. E assim não desamparariam a casa do nosso Deus. Então, eles estão se comprometendo ali de levar os dízimos, que é o que mantém a vida dos sacerdotes, dos levitas, né? Aí vem a relação de quem habitava em Jerusalém naquela época, capítulo 11. Lançou sorte para tirar 1 de 10 para quem habitasse na santa cidade de Jerusalém e as novas partes nas outras cidades. Então agora vai escolher quem vai morar em Jerusalém e quem vai morar nas cidades ao redor. E eles fazem sorteio, vai falando um por um, quem que vai ficando. A divisão do território. Vocês lembram que os levitas, eles tinham o templo, mas a tribo de Levi, eles não receberam terra. Então eles iam morar nas cidades onde o pessoal morava. E eles seriam ali os guias espirituais deles, os sacerdotes deles. Então, cada cidade tinha ali um pouco de levitas. Eles teriam o terreno deles, a parte deles, que eles iriam receber a sobrevivência, onde iria criar os animais, etc, etc. Então, aqui eles sorteiam para quem ia ficar em Jerusalém e quem que vai para as outras cidades. Chefes e tudo. E aqui eles vão falando, ó. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Os levitas, os netineus, filhos do servo Salomão, habitaram em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. E dos filhos de Judá, Taías, filho de Uzias, Zacarias, e vai falando. E vai falando cada um deles. Tá bom? Os porteiros, os levitas, 284 levitas e por aí vai. E os que habitaram na cidade de Judá, vai falando que eles estão dividindo o território do pessoal. Capítulo 12, eles vão falar dos sacerdotes que vieram para Jerusalém com Zorobabel. Zorobabel é aquele que veio para reconstruir o templo. Então ele vai falar a lista desses homens. E aí fala no versículo 31. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda para a porta do monturo. E após eles, Osaías e metade dos príncipes de Judá, e fulano e Beltrano, com os instrumentos, músicos de Davi, homem de Deus, e Esdra, o escriba, ia adiante deles. Então eles faziam 2 procissões em sentido contrário, rodeando a cidade, né, adorando e consagrando os muros até se encontrarem. Então uma parte vinha de cá e a outra sim, eles rodearam o muro e se encontraram adorando ao Senhor, fazendo essa procissão, essa consagração ali. E o segundo coro ia na frente, e eu pós ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga, e desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, e a torre de Anatel, e a torre de Meá, e a porta do Gada, e pararam a porta da prisão. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo.
E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e alegraram porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia de longe. Olha o tamanho da felicidade desse povo ali consagrando o muro. Aí vem o capítulo 13, onde Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés, e ouvindo o povo, achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água antes. Assalariaram contra eles a Balaão para que o amaldiçoar. Vocês lembram dessa história, né? Para amaldiçoar, ainda do nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ora, antes disso, Eliacibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus e tinha aparentado com Tobias, fizeram-lhe câmara grande, onde dantes se metia ofertas e manjares, incenso, utensílios e dízimos do grão. E aí está falando, mas durante tudo isso não estava eu em Jerusalém, porque o ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas cabo de alguns dias me tornei a alcançar a licença do rei. Isso aqui é Neemias contando que ele encontrou o Tobias morando lá com os sacerdotes, entende? E agora... Tobias. Agora Neemias vai expulsar esse Tobias. Ele não podia morar ali. Ele não era sacerdote, ele era um estrangeiro. Então Neemias volta, né? Porque o rei Artaxerxes fala para ele ir lá reconstruir o muro, e ele encontra esse Tobias que estava lá em Jerusalém. E Tobias estava morando dentro da casa de Deus. E além disso, lembra que Tobias é aquele que queria atrapalhar tudo? Então, ele tinha casado e agora Neemias vem e expulsa ele, sabe? Ele e as coisas dele. E olha só, ele expulsa e tudo, e diz aqui o versículo 9: ordenando eu, purifiquei as câmaras e tornamos a trazer ali utensílios da casa de Deus, com ofertas e manjares e incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhe não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então todo Judá trouxe os dízimos e os grãos, e o do mosto e do azeite dos celeiros. Por tesoureiro eu coloquei Selemias, sacerdote e tal, e agora ele vai organizando o povo. E naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os juramentos, como também vinho e uvas e figos de casta de cargas que traziam de Jerusalém no dia de sábado. Então, o povo que tinha parado de cumprir os princípios. E Neemias está verificando tudo isso. E contendi com os nobres de Judá e lhe disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Então, Neemias põe a casa em ordem, né? Ele está aqui mostrando a capacidade de confrontar sem se expor. Ele vai lá direto com os maiorais e fala: gente, está tudo errado, né? Como que vocês estão profanando o sábado? E ele não humilha as pessoas. Ele fala assim, ó: porventura não fizeram vossos pais assim, e o nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós, sobre essa cidade, e vós ainda acrescentais o ardor de sua ira de Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que, dando as portas de Jerusalém, já à sombra antes do sábado, então que no final da sexta-feira, à tarde, na sexta-feira à tarde, ordenando-se eu as portas se fecharem, e mandei que não as abrisse até passado o sábado, e pus as portas a alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse o dia de sábado. Perdão. Então os negociantes, vendedores, passaram a noite de fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Ele está aqui mostrando o princípio para eles do sábado, que eles não podiam receber os comerciantes e negociar no sábado. Então os negociantes passavam a noite fora, e ele protestou contra eles e disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizeste, eis de lançar a mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram mais no sábado. Também disseram aos levitas que se purificassem, viessem guardar as portas para santificar o sábado.
Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a sua língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, meu Deus, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem vossos filhos para vós mesmos. Gente, parece um absurdo isso aqui que a gente acabou de ler. Mas a lei era assim. Lembra que a lei era olho no olho, olho por olho, dente por dente. Desobediência, dependendo da desobediência, era morte por apedrejamento. Não tinha hoje essa bondade que a gente tem hoje, não tinha graça da forma que nós temos hoje. Então, Neemias, ele vem e põe tudo em ordem de novo. E ele fala: gente, eu estou como líder de vocês e a gente precisa se organizar. As coisas não podem ficar bagunçadas assim, não. E ele fez eles jurarem, dizendo: não darei mais nossas filhas e nossos filhos, e não tomarei mais suas filhas para nossos filhos em nós, nem para nós mesmos. Então, eles fazem esse compromisso. E ele termina assim, como também ele termina orientando eles. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, e etc. Ele vai dando exemplo aqui do filho de Joiada. E lembra-se deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também conserto com do sacerdote e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos de sacerdote e os levitas, cada um na sua obra, como também para ofertas da lenha em tempos determinados para as primícias. Lembra-te de mim, Deus, para o bem. E aí Neemias termina o livro dele com esse conserto do povo. E o próximo livro é o livro de Esther. A história de Esther, ela acontece aqui cerca de 30 anos antes dessa história da reconstrução de Jerusalém, do templo, da reconstrução dos muros. É cerca de 30 anos antes desse acontecimento que a gente acabou de estudar. Então, essa história, ela acontece entre a primeira leva e a segunda leva do cativeiro. É antes de Neemias, mas é depois de Zorobabel. Zorobabel vem, a primeira leva, reconstrui o templo, lembra? Aí eles dá aquela pausa, demora-se um tempo. E enquanto isso, nesse meio tempo entre Zorobabel e Neemias e Esdras, é o momento que acontece a história de Esther. Então, o que acontece? O rei já era o rei, lembra que teve o rei Sírio, o rei Dário, e agora já está lá no rei Assuero. Sucedeu nos dias de Assuero, que aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está a fortaleza de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, fez um convite para seus príncipes e os seus servos. Os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar a riqueza, sua glória, seu reino e esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, tinha 3 anos que Assuero estava reinando. Fez uma festa que durou 180 dias. Ele reinava por muitas províncias e ele estava a fim de mostrar o poderio dele. E aí ele chama a rainha dele, a rainha Vasti, para vir se exibir para os convidados dele. E olha o que ele fala, que ela introduzisse na presença do rei com a coroa real para mostrar aos seus povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então ela era uma mulher muito linda. E ela se recusou. E o que acontece? Então ele vai e pede conselho aos sábios, como que uma mulher se recusa à ordem do rei. E os reis mais chegados deles eram Carcenas, Setade, Mata, Tarsis, Medes, Marcena, Mesucã. E os 7 príncipes dos persas, dos medos, que vinham à face do rei e assentavam os primeiros do reino. Então eram os melhores amigos dele. E aí ele fala assim para ele:
porque essa notícia de ter feito a rainha sair para todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos teus olhos, quando disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a presença da rainha Vasti, porém ela não veio. Então fala assim, se nem a rainha obedece ao rei, por que eu vou obedecer você, marido? Então eles tinham medo disso. Então, ele dispensa ela, né? Ela deixa de ser rei, ele dispõe ela do cargo, e ele vai procurar agora uma nova rainha. Mas ele procura, ela não é de imediato, gente. Passa aí uns 4 anos, ele procura uma nova rainha para ele. Então, passaram essas coisas, apaziguado já o furor do rei, lembrou-se de Vasti, do que ela fizera, que tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, busque-se para o rei moças virgens, formosas à vista. Então, eles vão agora atrás de uma mulher para substituir essa rainha. E havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã. Fortaleza de Suzã, Suzã é a capital da Pérsia ali naquele momento, onde o rei Assuero mora, cujo nome era Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua Bíblia, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem Benjamim. Então ele era da tribo de Benjamim, que foram transportados de Jerusalém com os cativos e foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, o que acontece aqui? Lembra-se que a primeira leva que Zerubabel, é um nome complicado de falar, gente. Zerubabel levou, ficaram muitos judeus para trás. Então, esse senhor, ele tinha ficado para trás, o Mordecai. E ele criara Radassa, que é Esté, a filha do seu tio, porque ela não tinha nem pai nem mãe. E era muito bela e formosa. Então, o pai dela tinha morrido e esse seu tio agora era seu pai de criação. Ele estava ali criando ela, seu pai adotivo. Então, o que ele pensa? Ele foi lá e falou, olha, eu tenho essa... Olha o que ele fez. Sucedeu que, divulgando o mandado do rei e a sua lei, juntando-se muitas moças da fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Regai, também levou a Esté à casa de Regai, debaixo da mão de Regai, guarda das mulheres. Ele vai e entrega a Esté diretamente a esse Regai. E ela apareceu muito formosa e alcançou graça, pelo que apressou a dar-lhes os enfeites e os seus alimentos, como também ele dá a 7 moças de respeito da casa do rei e a fez passar com as suas moças o melhor lugar da casa por mulheres. Então esse Regai gostou tanto de Esté que ele deu o melhor quarto para ela, pegou-lhe 7 servas, deixou à disposição de Esté e não falou nada da parentela. E aí Mordecai não falou nada da parentela do povo dela. Ela é judia. Não, ele só entregou ela lá. E esse homem gostou muito de Esté, achou ela maravilhosa e deu todas essas regalias para Esté. Então elas iam passar ali 1 ano fazendo tratamento de beleza, cuidando de pele, cabelo e etc, para se apresentarem ao rei. E quando chegou a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois desses 12 meses que se cumpriram, os dias das suas purificações, chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abigail, aqui é o versículo 15, tio de Mardoqueu, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quanto havia. E foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, do 7º ano do seu reinado. Essa era uma oportunidade que essas meninas iam ter de conseguir alguma coisa, gente, porque era assim. Todas as joias que elas quisessem colocar no corpo, todos os adornos, todos os enfeites seriam delas a partir daquela hora. E Esté resolve que não quer nada, vai ela só com a sua beleza natural. E aí o rei amou Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e ele pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. E então ele acha ela sem enfeite, sem nada, toda maravilhosa, linda, bela, naturalmente, ele escolhe ela para ser
a rainha. E ela não falou nada de onde ela veio, de onde ela era. Então o rei fez um grande convite aos seus príncipes, aos seus servos, para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei, porém não declarava a sua parentela e do seu povo com Mardoqueu, como lhe ordenaram, porque Ester cumpriu o mandado de Mardoqueu, quanto criaram. Naqueles dias, assentando Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta de Bitigã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então ele descobre aqui uma conspiração para matar o rei. Então ele conta para Ester, e a Ester vai e conta para Mardoqueu. E aí eles foram atrás desses homens, descobriram a verdade e eles foram enforcados. E isso ficou escrito no livro das crônicas. Lembra-se que os escribas vão escrevendo ali diariamente o que está acontecendo, como a gente faz em atas hoje. Então, lá no livro das crônicas do rei Assuero, estava escrito esse dia que foi descoberta essa conspiração pelo fulano e pelo Beltrano, Bitigã e Teres tinha armado a conspiração com ele, e ele descobre e mata esses homens. Isso porque Mardoqueu descobriu, contou para Ester, que encontrou ao rei. Então, no capítulo 3, vem que depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e exaltou e pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então, ele coloca aqui esse Amã em um grande cargo, e ele pega um certo ódio de Mardoqueu. E todos os servos dos reis que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Lembra-se que eles se inclinam somente para o Deus de Israel, eles não se inclinam perante os homens. Então, os servos do rei que estavam à porta disseram a Mardoqueu: por que transpassa o mandado do rei? E sucedeu, pois, que dizendo ele isso de dia a dia, e não dando ele ouvido ao fizeram saber a Amã, para verem e se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele tinha se declarado que era judeu. Ele fala: eu sou judeu, nós não nos prostramos perante homens. Então, os funcionários vão lá e falam para ele: tem um judeu ali que resolveu que não se curva para você, como o rei ordenou. E vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, os seus olhos teve em pouco pôr nas mãos só sobre Mardoqueu, que havia se declarado judeu, né? Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero e o povo de Mardoqueu. Então ele fala assim: então os judeus têm esse costume, então agora ninguém não vai querer se prostrar, então eu vou destruir não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Então, no primeiro mês do ano do 10º, o rei Assuero se lançou por, sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Então ele está aqui falando: tem um povo desobediente por aí, não convém ficar entre nós. Se bem parecer ao rei, escreva que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem obra 10.000 talentos de prata. E aí então o rei tirou o anel da mão e deu a Amã, a Agagita, adversário do rei. Então ele dá essa autoridade para Amã, dá o anel dele, que é a autoridade máxima do rei, e ele faz essa cópia desses escritos, e se proclamasse a lei em cada província, e foi enviada para todos os povos que estivessem preparados para aquele dia. Então, o que acontece? Mardoqueu, quando soube disso, que havia, capítulo 4, já havia rasgou suas roupas, suas vestes, vestiu de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo e clamou. Então vieram as moças de Ester e seus eunucos, fizeram saber com que a rainha se doeu muito. Então essa história chegou aos ouvidos de Ester. E mandou que vestes para vestir Mardoqueu e tirar-lhe o seu cicílio,
porém ele não aceitou. Então Esté chamou Ataque, que é um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu um mandado para Mardoqueu para saber que era aquilo e por que era aquilo. E quando Ataque saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante dele, porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para lançar a perder. Aí ele conta toda a história, né? E fizeram então, contaram para Esté. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esté: não imagines teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Ele fala: olha, Esté, você também vai morrer. Não é porque você é rainha que você vai deixar de ser judia. Então você também vai passar por isso. Porque se todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele fala: Esté, você não está aí em vão, você não está aí à toa, você pode fazer algo por nós. E ela fala assim, vai e fala para Mardoqueu o seguinte: ajunta todos os seus judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo vocês eu pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté ordenara. Olha que decisão madura aqui de Esté. Ela fala assim: antes de qualquer coisa, vamos apregoar um jejum de 3 dias, todo mundo, porque assim, gente, era dramático esse momento. Então era sentença de morte para todos eles. Então ela tem uma decisão, em vez de ela sair se descabelando, ai, amor da minha vida, ela faz vamos jejuar todos nós. Mostra a grande liderança de Esté e a grande maturidade que ela tem nesse momento. Então, no 3º dia, Esté se vestiu suas vestes reais e pôs no pátio do interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo ele a rainha Esté, que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esté com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esté chegou e tocou a ponta do cetro. Olha a cerimônia que era para chegar ao rei, gente. Aí ele fala: o que você tem? O que você quer? O que você precisa? Está precisando de alguma coisa? Qual que é a sua petição? Até a metade do reino eu te dou. E ela disse: se bem parecer ao meu rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu tenho preparado para o rei. Então ela convida ele para um jantar com Amã. Aí ele vai e fala: então tá bom, vou falar com Amã para que se cumpra esse mandado de Esté. E vindo, pois, Amã ao banquete, Esté tinha preparado, disse o rei Esté no banquete, no vinho: qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento, e se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esté: minha petição e requerimento é: se achei graça aos seus olhos, rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei Amã ao banquete que lhes dei preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então ela fala: vem amanhã de novo, a gente faz outro jantar, e aí eu falo com você. Então saiu Amã naquele dia alegre e bom ânimo, porém vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantaram e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. E olha só, Mardoqueu está lá de novo, e ele passa esse estresse de novo quando vê Mardoqueu. E Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou ouvir os seus amigos, dizeres a sua mulher. E contou a Amã a glória, as suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e aquilo que eu tinha exaltado sobre os príncipes, servos do rei. E disse mais a Amã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Olha ele contando vantagem, juntando o povo, para dizer: gente, vocês não sabem com quem eu almocei hoje. Vocês nem sabem quem foi convidado especial do rei para esse almoço.
E foi ele sozinho. Aí então ele tá todo felizão aqui, contando tudo. Ele bem. 7h30 para 7h40, estou esperando. Tá bom. Vou pegar o carro e vou pegar o carro. Tá bom. Em... Tá. E aí ele continua. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto não vi o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disse Zeres a sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entre alegre com o rei no banquete. E esse conselho bem pareceu a mãe, mandou fazer a forca. Olha o conselho da esposa de Amã. Ele falou, ai, tá tudo maravilhoso, mas olha que ranço quando eu vejo aquele homem na porta do rei. Então a mulher falou, ai, por que você não fala pra ele, pro rei, então, amanhã lá, e fala que vai enforcar ele? Então ele falou, ah, é verdade, vou fazer a forca pra Mardoqueu. Então, ai, gente, quantas vezes a gente enfrenta situações assim, né? Então, no capítulo 6, o rei tá lá e alguém vai ler as crônicas do rei. E naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Eles almoçaram junto, no outro dia ter novo almoço, e o rei estava com insônia, o Amã lá contando vantagem, fazendo planos para matar Mardoqueu, e o rei perde o sono e pede pro servo dele lá ler as crônicas. Ah, vamos ler os acontecimentos aí, os últimos acontecimentos. E aí, quando eles estão lendo, acha-se o escrito no versículo 2 do capítulo 6, acha-se o escrito de que Mardoqueu tinha dado a notícia de Bigitã e de Teres, 2 eunucos do rei da guarda da porta, que procuravam pôr nas mãos sobre o rei Assuero, pensavam em matar o rei Assuero. Então fala assim, que honra e galardão se deu para esse Mardoqueu? E os jovens do rei disse, coisa nenhuma se fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha... Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Gente, quando Deus está no negócio, não existe coincidência. Nesse momento, o rei percebe que alguém está chegando. E aí pergunta, quem que está chegando? Justamente Amã. Para ir lá falar, olha, rei Assuero, esse judeu que não cumpre suas leis, e a gente precisa dar exemplo para esse povo, e etc. Vamos matá-lo, vamos enforcar ele amanhã. E justamente nessa hora que estão ali o rei descobrindo que Mardoqueu era quem tinha descoberto todo o plano para matá-lo, e ele vai e fala o seguinte, eis que Amã está no pátio, o rei e o diz, então fala para ele entrar. E quando Amã entrou, o rei disse, que fará um homem cuja honra do rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, de quem será que agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então ele fala assim, gente, quem mais agrada esse rei do que eu? Aí olha só. E aí Amã diz, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga ele a vestes reais que o rei se costuma vestir, monte ele num cavalo que o rei costuma andar, e põe-se a coroa real na sua cabeça. Gente... E entregue a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. Vistam dele aquele homem cuja honra se agrada, e levem um cavalo pela rua da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem cujo honrado e cuja honra e se ache que o rei agrada. Ele pensando que ele só podia ser ele, essa pessoa, falou, eu quero vestir suas roupas, colocar sua coroa, andar no seu cavalo, fazer um desfile na cidade, falar assim, olha, o rei me ama, o rei se agrada de mim. Então vai e o rei diz a Amã, apressa-te, toma e veste o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Então, faça direitinho. Conforme você me explicou, faça isso com Mardoqueu. E Amã tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mardoqueu. Pensa a cara de Amã, gente. Pensa, esse homem tem que fazer tudo isso para uma pessoa que ele tinha ido lá, já tinha feito até uma forca. E assim fará, e a honra cujo rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, angustiada e coberta a sua cabeça.
e contou a Amã, a Zere, sua esposa, e a todos os seus amigos, tudo que tinha sucedido. Então os seus sábios e Zere, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá perante ele. Então eles já cantaram a pedra aqui, falou: rapaz, se esse cara é da semente aí dos judeus, você tá lascado. Então eles, ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. E aí, já chegou a hora do banquete. Esther fala o seguinte: vindo o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia: qual é a sua petição, minha rainha Esther? E te dará até a metade do reino. Então ela respondeu e disse: se, ó rei, achas graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, se ainda porque por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha: quem é esse? Onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E ela disse: o homem opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei e o seu furor levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para se rogar à rainha pela sua vida, porque viu que o mal que já era determinado pelo rei. Olha só, quando ele percebeu o tamanho da confusão que ele se meteu, ele já vai ali pedir misericórdia para a rainha. E aí o rei sai para pensar. E tornando, pois, o rei do jardim do palácio, viu que Amã tinha se prostrado sobre o leito em que estava Esther, então disse: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobrir Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, e está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então a forca que era para ele enforcar o inimigo vai para o próprio Amã. Então ali não bastasse, parece uma cena de filme, aquelas cenas de filme dos desfechos das histórias. É justamente isso que acontece nesse momento. O rei fica preocupado, sai ali para o pátio para tentar entender o que estava acontecendo. Ele volta e fala assim: uai, agora ele está aí, que ele vai tentar fazer alguma coisa com a minha rainha. E o eunuco, para acabar de completar, fala assim: não é só isso não, ele fez uma forca lá na casa dele para enforcar o Mardoqueu. Falou: foi, então vai lá e já enforca ele. E enforcaram então Amã, que tinha preparado, na forca que tinha preparado Mardoqueu. E então o furor do rei se aplacou, deu uma... E o rei concede a Mardoqueu um edito a favor dos judeus. O que acontece? O rei tinha dado a palavra dele. A palavra do rei não volta atrás. Tinha entregado o anel, escrito as cartas. E ele fala: olha, não tem como eu voltar atrás. Mas eu vou autorizar vocês a se defender. E olha só, no versículo 11 do capítulo 8, fala assim: ó, neles o rei escreve outras cartas, né? E ele sela também com o anel, e enviar essas cartas pelos correios, e os cavalos, e cavalos para todos os lados. E fala assim: o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para se defenderem e as suas vidas, e para destruírem, matarem e assolarem todas as forças do povo e província com que eles apertassem crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em toda a província do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria a todas as províncias foi enviada e todo o povo, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. E os correios sobre os ginetes
das cavalariças do rei apressadamente saíram impelidos pela palavra do rei. Foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul, celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura na cidade de Suzã, e exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. É aquela história de uma luz no fim do túnel, né, gente? Também em toda a província, em toda a cidade onde estava chegada a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, no capítulo 9, eles vão, se defendem e matam. Eu vou terminar o livro, porque a gente ainda está em tempo. Vou terminar. Então, eles, no 10º dia, eles se enfrentam, não é? Eles se defendem. E eles se defendem, olha que fala assim, ó. No dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o terror caiu sobre todos aqueles povos, e todas as maiorias das províncias e os sátrapas e os governadores, os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles temor sobre Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Então, quando saiu essa história, gente, que Mardoqueu foi esse homem que achou graça aos olhos, o pessoal falou, é sobre esse homem. Então, o povo acabou ajudando eles. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também Passadanta e Dalfon e Aspata e Porata, que no nome de todas as cidades eles vão falando. E os 10 filhos de Amã, filhos de Ametata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém o despojo não estenderam a sua mão. E no mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Estai, na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã, nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual ainda é o teu requerimento? E far-se-á. Então ela disse, se bem parecer ao rei, conceda também amanhã aos judeus que acham em Suzã, que façam conforme o mandado de outro, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei, assim que fizeste, e publicou um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e o despojo não estenderam a mão. Aí eles contam aqui, das aldeias e etc. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que estavam em todas as províncias do rei Assuero, aos pertos de longe, ordenando-lhe que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria e luto em dia de folguedo, para que o fizessem dias de banquete e alegrias, e mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Então ele coloca assim que é como se fosse um dia de libertação, um dia de livramento. Então ele vai ter agora essa festa do Purim todos os anos. Todos os anos é para eles se alegrarem, se presentearem, comerem, beberem, festejarem, porque nesse dia 14 eles têm o livramento dos inimigos. Aí ele vai fala o porquê, né? Porque Amã fez isso e tal. E depois disso escreveu a rainha Esté, filha de Abigail, a Mardoqueu, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmar a segunda vez essa carta de Purim. Então eles tornaram a escrever essas cartas e mandaram as cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino do Assuero,
com palavras de paz e fidelidade, para confirmar esses dias de Purim nos tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther tinham estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu num livro. Ficou registrado. Depois disso, o rei Assuero pôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e seu valor e declaração de grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis médios da Pérsia. Então essa história de Mardoqueu e tudo que foi feito por ele depois ficaram escritas nas crônicas dos reis da Pérsia. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade da nação. O segundo é como se ele fosse o grande governador depois do rei Assuero, como foi José no Egito. E nós encerramos hoje o livro de Esther com essa história cheia de tramas, cheia de contendas, livramentos, de tudo, né? Lições sobre jejum e oração, sobre a fé, o acreditar, a liderança. Então, a Esther é uma mulher que realmente tem muito a acrescentar a nós. Então, amanhã nós vamos dar continuidade, lendo uma grande história, que é a história de Jó. É um livro que nos traz grandes lições. E sigamos, fica firme daí que eu fico firme daqui. E amanhã a gente se vê novamente. Vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Obrigada a você que ficou aqui até o final. E amanhã nós nos encontraremos no mesmo horário. Fica com Deus. Muito obrigada.